Salve, salve família! Estamos aqui para mais um The Volt Podcast. Tô aqui com um convidado super especial hoje, o Kleber Silva, xará meu aí. Estamos aqui para trocar uma ideia, conhecer um pouco mais desse monstro aí, um cara que realmente é referência para mim, cara. Tem muita história para contar, muita bagagem. Vamos falar sobre vários assuntos aqui, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a The Volt Company, a Faveme Record, que estão fazendo esse programa acontecer. Obrigado a todos aí, vamos seguir em frente. E aí, Clebão, firmeza, irmão? E aí, Clebinho, como é que você tá, cara? Massa, Tranquilo? da hora. Tô demais, cara. Tô bem demais, graças a Deus. Satisfação estar aqui com você, nesse projeto aí. E vamos que vamos. Massa, vamos trocar uma ideia, tentar explorar aquele ouro mais raro que eu sei que você tem dentro de você aí. Vamos ver se a gente consegue extrair boa parte dele hoje. Sei que é muita bagagem pra gente falar num programa só. Tenho certeza que talvez você tenha que voltar aqui, mas vamos fazer o possível para Vambora. trazer o melhor hoje aí. Vambora, cara. E aí, Clebão, fala pra gente aí, mano, qual que é a sua origem? De onde que você veio? Aonde que você nasceu? Qual que é tuas raízes, assim, mano? Cara, eu sou pernambucano, nasci numa cidadezinha chamada Paulista. Cara, e eu morava num bairro de periferia, né? Meus pais saem do Nordeste na época e migram pro Paraná pra, cara, fugir da realidade que a gente vivia ali, né? Uhum. Não posso te dizer que a gente vinha de uma realidade de fome, mas era uma realidade bem difícil. Meus pais migraram aqui para o Sul por causa dessas limitações, né? E eu sou filho de professora e de mecânico. Meu pai é mecânico industrial, minha mãe é professora de história. E, cara, a gente vem dessa origem humilde aí, né? Dessa origem nordestina mesmo, né? Marcada aí por tantas coisas e tantas histórias. E quando a gente chega no Paraná, a gente veio pro norte do Paraná. Entendi. E, cara, foi uma adaptação bem difícil, né? Foi uma adaptação que demorou bastante, assim. E, cara, mas com o tempo a gente se adaptou, né? Então, eu acho que a gente veio pra cá e, claro que tudo tava nos planos de Deus, né? Mas a gente veio, cara, nesse contexto, assim, né? Nesse contexto de sair de uma realidade que era uma realidade difícil para buscar uma realidade melhor, né? Entendi. A galera geralmente migra para São Paulo e a gente veio pro Paraná, porque tinha um tio meu pra cá, enfim. E quantos anos você tinha? Cara, eu vim pra cá com 7 anos de idade, né? 7 anos. Eu me lembro que foi uma transição bem difícil, porque, cara, eu tinha meus amigos da rua. Amigo, pá. Pô, a gente jogava bola na rua, de repente a gente muda de estado. Sim. A gente teve que lidar com o clima, frio. E, cara, eu me lembro que quando a gente chegou aqui, a gente não tinha coberta. Caramba. A gente tirava as roupas do guarda-roupa e jogava em cima da gente pra gente dormir, senão a gente congelava. E até um fato interessante, cara, que fazia muitos anos que não tinha uma geada em Apucarana, que era a cidade que a gente morava. Uhum. E, cara, quando a gente chega lá, no ano que a gente chegou, teve uma geada. Cara, e meus pais estavam... Meu pai já estava trampando já, minha mãe estava procurando emprego na área dela, né? E eu me lembro, cara, que a gente não tinha condições de comprar uma coberta e a gente dormia, cara, com corta-febre. Sim. E com as roupas do guarda-roupa em cima da gente pra gente conseguir não morrer de frio ali, né? E a gente dormia tudo meio abraçado, tudo meio junto. Tem irmão, Cleber? Tem uma irmã mais velha, a Cíntia, mora em Londrina. E, cara, e os irmãos que a vida foi dando aí pra gente, né? Mas... Os irmãos de caminhada. Mas, cara, foi uma realidade desafiadora, assim, sabe? Sim. Mas isso cria casca na gente, né, Clebão? A gente vai aprendendo com essas coisas, né? Isso vai formando o caráter da gente, né? Massa. E, cara, assim, você falando aí, né, irmão, parece que passa um filme, né? Eu vejo vocês vindo e tal, você passando por tudo isso, né, cara? Infância, já tendo que superar vários desafios aí na própria infância mesmo. Isso gerou algum trauma, assim, mano, durante algum tempo? Ou você não consegue identificar isso? Cara, alguma coisa nesse sentido? Eu te falo assim, cara, trauma só de ter deixado as pessoas que eu amava pra trás, né? Tinha uma conexão muito forte com meus avós, com meus tios e minhas primas. Cara, essa mudança, né, tão drástica, assim, pra longe, isso foi muito difícil.
Mas, cara, eu digo que eu sou paranaense de coração porque eu não nasci nessa terra, mas essa terra foi muito generosa com a gente, né, cara? Massa. A gente teve uma vida muito boa aqui, sabe? Eu pude ter uma educação de qualidade aqui. E não que eu não ia ter lá, longe disso, mas eu pude ter uma educação de qualidade. Meus pais conseguiram melhorar de vida, minha mãe virou funcionária pública. Então, cara, essa terra foi muito generosa comigo, assim. Trouxe um pouco mais de oportunidade, você entende? Cara, e não só oportunidade de trabalho, assim, sabe, cara? Mas quando você muda de região, você muda de perspectiva também. Sim. Entende? Quando a gente fala de renovação da mente, isso também vem de um lance regional, entendeu? Quando você tá numa região que te obriga a olhar a vida de uma maneira diferente, você tem que se adaptar, né? E como a gente tem esse instinto adaptativo, isso nos ajudou muito, né? Me ajudou muito, ajudou todo mundo que tá envolvido nisso, né? Meus pais, minha irmã. E isso foi, cara, uma bênção para nós, na verdade. A gente vai vendo como Deus vai trabalhando na gente, né, cara? Como Deus vai traçando os planos e vai colocando a gente para caminhar nele e dando sentido a tudo que não fazia sentido nenhum na época, né? Você falando de Deus aí, hoje eu sei que você é cristão e tal, né, cara? Até pastor, né? Conduz aí um grupo, uma galera. Mas e quando que começou esse teu contato, cara? Tua família já vem com essa bagagem cristã? Já foi criado nesse contexto? Ou foi algo que você conheceu depois, assim? Não, cara, eu nasci num berço cristão. Nasci num berço cristão evangélico e cara, minha família inteira dentro desse contexto, né? A gente vem de uma origem pentecostal. Depois, na adolescência, eu tive contato com igreja de teologia reformada, que foi onde eu me apaixonei por teologia e fui estudar isso depois. Mas, cara, vem de berço cristão. Cara, cultura de música, de coral, de instrumento, de tudo ali. E a nossa família, ela vem de um contexto, cara, que a minha bisavó se converteu e todo mundo foi indo ali, né? E aí, inclusive, é muito cultural da região, né, cara? Da região do Nordeste ali, cara, existe um pragmatismo religioso um pouco mais forte que aqui no Sul. Então, cara, existem religiões muito bem definidas, né? Então, minha família era uma família cristã evangélica e, cara, todo mundo estava inserido nesse contexto, né? E você entende que ainda existe essa questão lá em cima, no Nordeste, a questão de, não sei, né, se eu conseguir compreender, mas quem tem a sua religião, ela é adepta a ela e segue aquela fé mesmo, porque às vezes parece que eu vejo algumas pessoas se debandando, né, meio que, eu sirvo tal religião, eu ando aqui, ando lá, mas não tem algo muito definido. Pelo que eu entendi, você trouxe assim que lá pra cima é um pouco mais forte. Cara, quem é adepto e... É isso. Eu lembro, cara, tinha uma frase da minha avó que era icônica, né? Minha avó falava que se os filhos dela não fossem crente em Jesus, era crente nela, tá ligado? Então, cara, minha avó era essa que, tipo assim, cara, não, velho, você tem que ir pra igreja e a caminhada é essa. E assim, cara, pelo menos dentro do contexto da minha família e parentela ali, a questão da honra sempre foi uma parada muito presente, tá ligado? Nossa. Então, assim, quando você falava de honra, se a minha avó falasse assim, cara, ninguém vai, ninguém ia. Se ela falasse todo mundo vai, todo mundo ia. Porque todo mundo tinha esse senso de respeito, sabe? Inclusive, isso é balizador do meu caráter até hoje, né, cara? Eu creio que a gente se move por honra, né, cara? Massa. E honra não é essa bajulação. É entender que o outro tem um nível de autoridade, você precisa respeitar isso, né? Eu acho que na nossa caminhada isso foi ficando claro, né? Que basicamente, cara, pra mim, quem é liderança precisa ser respeitado, quem tá à frente precisa ser respeitado. Porque, cara, quando você exerce esse princípio de honra, você tá declarando alguma coisa. E no nosso caso, né, como cristãos, a gente tá declarando ao céu, dizendo assim, ó, eu reconheço Deus, o que esse cara carrega, eu reconheço que o que ele carrega vem do Senhor. Sim. E se tá disponível, eu quero também. Então, cara, isso foi balizado lá atrás. Sim. Quando uma frase boba, a princípio, né? Tipo, se você não é crente em Deus, você é crente em mim. Mas
nesse contexto, minha avó estava dizendo assim, cara, eu quero que você fique longe do pecado, eu quero que você fique longe das más companhias, eu quero que você fique longe de absolutamente tudo que está fora do nosso contexto aqui. Isso foi muito forte para nós em toda a nossa criação, né, cara? Meus pais, enfim, sempre levaram a gente para esse lugar, assim, de, cara, se você tá nesse contexto, então você precisa viver de acordo. Que da hora. Massa, hein, Clebão? Porra, é muito da hora isso, hein, cara, né? Esse teu senso de saber da onde vem realmente a raiz, né, cara? A raiz de você reconhecer realmente onde foi formado ali o teu caráter. Essa questão da honra mesmo, né? Essa frase mesmo da sua avó aí que você falou, é algo que realmente é impactante, muito forte, né, cara? Eu também entendo dessa forma, né, cara? Uma criança hoje, ela vai ser um futuro homem amanhã, mulher, Isso. e o que ela for forjada hoje é o que ela vai representar amanhã, né? É isso. Não precisa desconstruir, né? Se a base for forte e vier certa, né? E eu acho isso muito da hora e você é prova disso. E qual que é a tua formação, Kleber? Qual que tua formação? Você estudou? Você falou aí que tua mãe é professora e tal. Não tinha como não estudar, né, mano? Tinha que estudar, né? Não tinha pra onde correr. Cara, eu tenho algumas formações, na verdade. Quando moleque, eu cursei Direito. Quando eu cheguei na época do TCC, eu vi que aquele não era meu game. Uhum. E, cara, abandonei. Passei alguns anos sem estudar, porque, cara, trampando demais, assim. Mas, cara, minha mãe, ela sempre deu essa puxada. Minha esposa, principalmente, ela falava, cara, você precisa estudar, vai aí. E aí eu fiz faculdade de História. Da hora. E aí, depois que eu terminei História, eu falei, cara, agora que eu tô no embalo, eu vou fazer outra coisa. E aí, cara, foi quando a vocação começou a pegar mesmo. E eu falei, cara, a gente precisa dar uma atenção no que Deus está nos chamando para fazer. Uhum. E aí eu fui estudar teologia, que era a minha paixão, né? E eu queria muito estudar teologia. Então eu fui estudar teologia. E a última formação foi uma formação em neuropsicanálise, porque eu entendi que para lidar com gente, você precisa entender de gente, né? Da hora, hein? Então, cara, eu fui estudar a mente humana, inconsciente humano, e como se formam todas as coisas, emoções, sentimentos, e como lidar com eles. Sim. E fui dar nome às coisas que eu já tinha muita curiosidade, né, Clebão? Da hora. E aí, cara, nessa formação de neuropsicanálise, agora eu tô partindo para um mestrado que eu quero fazer o ano que vem sobre a mente humana também, sobre borderline, algumas coisas Massa, hein, do mano? gênero, cara. Mas gosto de estudar, cara, e assim, eu tô sempre estudando alguma coisa, assim, e tô apaixonado por neuropsicanálise e, Que da cara, hora. só aprofundando para contribuir com o reino, né, cara? A gente é chamado para algo e a gente precisa se aperfeiçoar nisso, né, cara? Sim. Não é só lidar com gente, é saber como lidar com gente, né? Uhum. Saber como a mente humana funciona, porque às vezes a pessoa chega para você relatando um problema que ela de fato não tem. Ela somente acha que tem. Então, Uma neurose. se você conhece o caminho para ajudar, Sim. eu creio que a gente representa um reino e um rei. Massa. Se eu represento um reino e um rei, e eu tô debaixo disso, cara, eu preciso me mover para que Jesus seja visto em tudo que eu faço. E como que você entende assim, mano? Desculpa te cortar. Não, de boa, vai. Desculpa aí, mano. Não, vai. Como que você entende, assim, essas tuas formações, uma se conectando com a outra? A história, a teologia, a formação, né, em neuropsicanálise. Como que você entende uma conectada com a outra, assim, a relação delas? Cara, é muito difícil você tá inserido numa história e não conhecer ela. Sim. A teologia, cara, vem muito como uma ferramenta, né? Porque, cara, muita gente tem a ilusão que você vai estudar teologia para virar pastor. Isso é uma bobagem. Ser pastor é vocação. Teologia é só uma ferramenta. Sim. Entende? E quando você vai lidar com gente, cara, você não pode ser leviano para lidar com gente. Entende? Você é um líder nato, você sabe disso. Você me pastoreou por um tempo. E você sabe que para lidar com gente, você tem que lidar com a complexidade humana. Sim. Você não pode tratar coisas
complexas de maneira simples, entendeu? Uma pessoa que chega chorando na tua frente, ela não chega chorando por chorar, entendeu? Sim. Alguma coisa está acontecendo na mente dela que levou ela àquele estado. Então, ter ferramentas que te ajudam a entender, por exemplo, a história da igreja, como ela começou, ter ferramentas que te ajudam a entender como a mente humana funciona, tá tudo convergindo no quê? No propósito. Tá tudo convergindo na caminhada. O mestrado que eu vou fazer é específico para uma área que eu entendo que é uma área de uma necessidade extrema. Então, cara, a gente vai ajustando de acordo com aquilo que a gente vai entendendo que é a nossa vocação. Massa. Então, tudo é ferramenta para mim. Todo curso que eu faço, todo curso de gestão de pessoas, tudo que eu gasto tempo fazendo, a última especialização que eu fiz foi em validação emocional. Cara, tudo que a gente faz, basicamente, tanto eu quanto a minha esposa, tem um propósito. Sim. A gente não faz nada por fazer, entendeu? Já me falaram assim, eu já fui convidado para fazer um mestrado em uma área que não fazia sentido nenhum para mim, entende? Porque aquilo não agregava a nossa caminhada. Então, cara, a gente precisa viver focado naquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Então, todas as formações que eu tive até hoje, eu não entendi isso até um tempo atrás, na verdade. Mas tudo convergiu para um ponto só, sabe? Que da hora. Convergiu para estar alinhado naquilo que Deus me chamou para fazer, cara. E é isso aí. E assim, a neuropsicanálise me abriu muitos caminhos e muitas portas, né? Então, hoje eu atendo pessoas que antes eu não teria condições de chegar nelas. Sim. E essas pessoas me procuram como terapeuta cristão e falam assim, cara, eu tô com um problema e eu quero ser tratado por você. Que da hora. Porque, por muito tempo, depressão foi tratado como frescura no nosso país, né? Sim. Ansiedade foi tratado como doença de gente fresca, e não é essa a realidade, né? A mente humana é muito complexa pra gente tratá-la de uma maneira simplista, né, velho? Sim. Pô, que doideira, hein, Kleber? E hoje você consegue, com toda essa bagagem aí, separar talvez aquilo que é espiritual, natural, ou você entende que tudo é uma coisa só? Como que você vê, né, falando de teologia, falando de espiritualidade e neurociência, no caso, né? Cara, a coisa mais extraordinária que a gente pode viver é uma vida ordinária. Porque às vezes, cara, a gente espiritualiza muito tudo, absolutamente tudo. Sim. E a gente esquece do ordinário. Te dou um exemplo. O cara quer espiritualizar a TPM da mulher dele. Cara, não dá pra espiritualizar isso, cara. É simples. É um período em que a mulher tem um excesso de hormônio caindo dentro da cabeça dela e ela tá, cara, pilhada. Entende? As descargas de adrenalina e de noradrenalina são maiores. Então, cara, basicamente, eu não posso tratar isso de uma maneira espiritual. Eu não posso achar que, minha esposa tá endemoniada porque ela tá brava, tá de TPM. Não, cara, é uma coisa ordinária. Então, como é que eu trato uma coisa ordinária? De maneira ordinária. E o extraordinário se torna uma realidade. Por quê? Eu consegui entender dentro da minha mente que talvez se eu levar um chocolate para minha esposa, a coisa vai ficar mais tranquila. Por quê? Porque o que o chocolate vai produzir dentro da mente dela? Uma descarga de dopamina, Sim. que é basicamente uma descarga que vai aliviar a tensão dela, e ela vai conseguir lidar com uma coisa que é comum, entende? A gente fala muito, cara, sobre avivamento, por exemplo. Mas, cara, o que de fato é avivamento? Avivamento é uma parada extraordinária? Não, cara. Avivamento, na minha concepção, é uma coisa simples. Avivamento é o caráter de Jesus revelado onde quer que eu esteja. Sim. Então, basicamente, se o caráter de Jesus não é revelado para minha esposa, quando ela senta na mesa comigo, ou quando eu lido com os meus filhos, cara, eu não posso querer algo extraordinário fora do ordinário. Eu preciso ser Jesus nas coisas ordinárias. Da hora. E aí o extraordinário é você ter uma família funcional dentro de uma sociedade onde a família não faz sentido mais, entende? E aí você vê o caráter de Cristo sendo revelado através da família, através de uma relação de homem e mulher, através da paternidade que você exerce. Você vê o caráter de Jesus sendo revelado e as pessoas começam a olhar e falar assim, o que vocês têm de diferente? O que a gente tem de diferente é só o que a gente entendeu, cara,
que a coisa mais extraordinária é viver uma vida ordinária que glorifica Jesus, entende? Da hora. Simples assim, cara. Meio complexo, mas é simples. É simples, os caras complicam pra caramba, né? É, Inclusive eu. cara, é que assim, ó, eu não tô dizendo que a gente não deve espiritualizar as coisas, Sim. tudo é espiritual. Mas assim, cara, eu preciso entender. A gente fala assim, eu quero ser parecido com Jesus. Ok, você quer ser parecido com Jesus? Maravilhoso. Então, se você quer ser parecido com Jesus, você precisa se comportar como Jesus se comportaria naquela situação. Uhum. Então, assim, cara, Jesus chorou. Sim. Jesus teve sede. Jesus, cara, ele se afastou para orar no monte porque ele estava muito cansado de orar pelas pessoas. Então, cara, a vida ordinária de Jesus, ela era uma vida ordinária. Então, a gente precisa olhar para a vida a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de tentar ser um super-homem, vender a imagem de que a gente é super-homem. Sim. E, cara, aí a gente criou um padrão que ninguém consegue segurar. Entende? Aí gera as doenças, ansiedade, depressão, exatamente, e toda essa neurose toda aí, né? Um cara que é legitimamente apaixonado por Jesus, olha pro padrão que eu tô tentando impor para ele, e muitas vezes nos bastidores a gente não consegue viver. Sim. O cara olha para esse padrão e fala assim, eu não consigo viver isso. Qual é o próximo passo dele? Ele abandona a fé. Quando, na verdade, cara, aqueles que precisam ser fortalecidos, eles deveriam estar junto com o corpo, caminhando contigo e sabendo o seguinte, Clebão, tem uma limitação. E eu preciso caminhar contigo dentro dessa limitação. E você assim, falando, né, desse contexto de espiritualidade eclesiástico ainda, você vê que talvez a igreja como um todo, ela passa talvez essa imagem de pessoas intocáveis, pessoas que não têm problema, e isso, na verdade, acaba gerando mais problema para a sociedade como um todo? Cara, eu acho que desde os primórdios é assim, né? Hoje a gente tá vendo isso de uma maneira mais clara, porque a igreja, cara, tá num hype, né? Na minha época, era a igreja Assembleia de azulejo na frente, e, cara, você entrava, tua mãe te pegava pelo braço, e aí de você, se olhasse pro lado, não tinha esse negócio de culto infantil. E vergonha dos amigos, não tinha nada disso. É as irmãs do coque correndo pela igreja, é a irmã do coque dando beliscão em criança na igreja, porque a criança foi tomar água e não podia. Hoje, cara, a gente tem esse hype E assim, cara, minha igreja também é uma igreja que tá contemporaneizada, né? Mas, cara, existe um hype no Brasil, cara, da parede preta, do estacionamento que não pode falhar, do ministério infantil que tem que funcionar de tal jeito, e tudo isso é muito legal. Mas a gente fala que a gente faz isso pra glória de Deus, e não é, cara. A gente faz isso pro nosso conforto, a gente precisa dar o nome para as coisas como elas são. Porque eu corro risco, cara, de pessoas quererem caminhar na igreja por causa do hype. Sim. Por causa do status que isso proporciona. Cara, quando eu era moleque, não tinha status ir na igreja. Você ia na igreja, velho, e você sabia que lá era um lugar, e dentro do meu contexto, né, tinha as tiazinhas da revelação, irmão. Tinha as tiazinhas, velho, que, cara, ela olhava pra você, velho, cara, dava medo. Você suava frio quando a tiazinha olhava pra você. Hoje não, cara. Hoje a gente vive dentro de uma outra realidade. Mas, cara, eu penso que a gente precisa começar a enxergar o evangelho como ele é de fato. Entendi. E o evangelho como é de fato é o seguinte, cara. Eu não posso viver um avivamento na nação se eu não viver na minha casa. Massa. Eu não posso viver um cristianismo na minha igreja que não começou dentro da minha casa. Porque, cara, se a minha esposa não se senta com Jesus à mesa todo dia, eu tenho um problema gravíssimo, cara. Eu tenho um problema gravíssimo que eu sou um hipócrita. Sim. E aí, quando você olha para as Escrituras, Jesus se relacionou com todo tipo de gente. Jesus se relaciona com uma mulher que é pega em flagrante adultério. E se você olhar no original desse texto, esse texto está dizendo o seguinte. Jesus está dizendo, aquele que não desejou essa mulher pode pegar a primeira pedra e atirar. O único cara que não tinha desejado essa mulher legitimamente era Jesus. Entende, cara? Então, Jesus, ele lida com as limitações, cara, de uma maneira amorosa.
mas ele não lida com hipocrisia, cara. Da hora. Ele não lida com o cara que é o religioso exagerado, o cara que tá gritando regra pra tudo que é lado, e ele não consegue viver isso dentro da casa dele, entendeu? Com esses caras, Jesus fala, não me relaciono com vocês, não quero nada com vocês, vocês ficam pra lá e eu fico aqui, entende? Então a gente precisa ter essa consciência de que Jesus consegue lidar com o fato de eu ter uma limitação, ele só não consegue lidar com o fato de eu mentir aonde eu tô. Mentir um cristianismo que eu não vivo. E ainda colocar um jugo nas pessoas de que elas deveriam viver isso. Sim. Entende? Porque, cara, eu não tô representando o que eu tô falando. Eu tô simplesmente, cara, baforando um monte de coisa pra fora sem conseguir viver aquilo. Sem liderar pelo exemplo. E botando jugo na galera. Entende? Parte desse princípio. Doideira. Se a tua casa não tá alinhada, velho, volta pra casa. Não adianta querer ir pras nações, entendeu? Sim. Porque é muito bonito, cara. Tem um hype nas nações. Entende? Tem um hype em ser missionário na África. Você vai levantar recursos, inclusive, vai ter gente que vai te patrocinar, e talvez você foi lá só pra dar um rolê, cara. E não foi falar de Jesus, não foi ser Jesus, mas, cara, às vezes você tá indo pra África e tua esposa tá falando, pô, mas peraí, cara. Você tá indo pra África salvar a gente, você não tá cuidando dos nossos filhos aqui? Sim. Se não tiver como um acordo, cara, não tem glória. Se não tiver alinhamento, se não tiver Jesus dentro da tua casa. Porque, cara, eu creio que o grande desafio meu, teu, de todos nós, na verdade, o grande desafio é eu preciso me tornar quem eu seria se o pecado não tivesse entrado no mundo. Sim. Cara, ir pra esse lugar, brother, desculpa. É renúncia. É o desafio da vida. É o desafio da vida, esse negócio, cara, de, agora eu tô salvo, eu vivo do jeito que eu quero. Cara, pra mim é o primeiro sinal de iniquidade. Sim. Pra mim é o primeiro sinal, cara, de que você não entendeu o rolê, você não entendeu o game ainda. Você tá perdido em religiosidade achando que Jesus é uma matemática de 1 mais 1, entendeu? E, cara, não é. Entendi. E, Clebão, como é que foi aí, mano, na adolescência? Na adolescência, teve algum envolvimento com questão fora da regra em algum momento? Na juventude? Teve na juventude, sim, cara. Alguma coisa nesse sentido? Chegou num ponto que a fé parou de fazer sentido pra mim exatamente por esse motivo, cara. E, cara, eu vi tantas coisas nos bastidores, tantas coisas que eu falei, cara, se for pra ser parecido com esses caras, eu não quero a igreja. Caramba. E eu passei alguns anos fora. E, cara, assim, tive contato com drogas, mas, assim, muito sabe, experimentei, não gostei, vazei. Sim. Nunca foi o meu game, nunca foi a parada que eu falei, cara, isso aqui vai me dar um nível de alegria que eu quero, um nível de paz que eu quero. Nada disso. Mas, cara, tive alguns anos aí que o álcool foi um problema. Tive alguns anos que o cigarro foi um problema. Eu até te digo que o álcool nem tanto, mas o cigarro demorou algum tempo pra eu olhar e falar assim, cara, eu preciso me libertar dessa parada. E eu me lembro, cara, que eu parei de fumar fumando, né? Que eu tava na sacada de um apartamento que eu morava, lendo a Bíblia, fumando um cigarro. E aí eu olhei e falei, bicho, isso aqui tá fora de contexto. E não tava fora de contexto pela prática em si, tá ligado? Mas é porque eu entendi, cara, que isso tava me matando. E eu falei, cara, se eu quero viver pra glória dele, eu não posso acender um cigarro pra morrer. Entendeu? Antes do tempo. Eu falei, cara, tô me prejudicando aqui, então eu preciso parar com isso. E, cara, foi um alívio, na verdade. E assim, cara, eu tenho pontos de virada na minha vida que todas as vezes que eu falei que ia deixar uma coisa, eu deixei de fato, assim, sabe? Então, cara, quando eu disse assim, nunca mais fumo, nunca mais fumei, chegou um período que eu quis flertar com isso de novo, eu falei, cara, segura que esse contexto aqui não é meu, isso aqui não é pra mim. E, cara, eu sempre disse que nada me prenderia, assim, sabe? Que eu não seria escravo de nada. Massa. E eu tento viver uma vida de acordo com isso, assim, sabe, cara? Tentações sempre vêm. Sim. E a gente tem que sempre estar ligado. E eu sempre digo uma coisa, sabe, Clebão? A gente precisa saber uma coisa. Que a gente sempre vai estar exposto a algumas tentações. Sim.
E como corpo de Cristo, a gente precisa entender uma coisa. Se eu tiver que lidar com uma limitação tua, eu preciso lidar com essa limitação de uma maneira madura. Sabendo que você pode cair a qualquer momento, cara. A qualquer momento você pode voltar a um vício que você tinha. Sim. E quando você toca essa realidade, cara, e você recebe pessoas como eu recebo na minha igreja, que tem problema com vício, eu não trato o vício como uma coisa de extraterrestre. Como uma coisa do tipo, isso aí nunca me tocou e eu sou um super-humano. Entendeu, cara? Você trata o vício como, cara, se um dia você cair, me liga. Sim. Porque, cara, eu não vou chegar aqui e vou te expulsar de casa. Eu vou te acolher, vou tratar as tuas feridas e a gente vai caminhar junto até que isso não faça sentido mais. E, cara, quantas vezes esse cara cair, são todas as vezes que eu vou estar lá. Porque, cara, e aí que eu te digo que estudar todas as coisas que eu estudei me ajudam muito. Massa. A gente sabe como funciona o cérebro de alguém que é adicto, entendeu? Aham. Tem caras, velho, honestos, que amam Jesus, cara, que, infelizmente, cara, recaem. O que você faz com esse cara? Você julga ele, aponta o dedo pra ele, você maltrata ele? Não, cara. O pai não faria isso com a gente. O pai ia nos acolher e falar assim, ó, bicho, vem cá e não faz esse negócio mais não. E falando da mente aí, cara, você falou, né? Eu sempre decidi fazer as coisas e consegui fazer. Você acredita que isso é para todo mundo ou algumas pessoas têm alguma limitação que não conseguem dar esse progresso? Né? Tipo assim, pô, para mim não consigo. Ou existe pessoa, ou todos no caso, cara, se realmente colocar na mente, falar, cara, eu vou parar com isso, eu vou concretizar aquilo, você acredita que é possível para todos ou alguns têm mais dificuldade, menos dificuldade? Como que é isso dentro da neurociência e tudo isso que você tem conhecimento? Cara, basicamente assim, ó. Você tem um sistema dentro do teu cérebro que se chama sistema límbico. É o lugar onde se armazena todas as emoções. Esse é o único lugar do teu cérebro que não tem uma parada chamada neuroplasticidade. O resto, tudo é adaptável. Então, o que isso significa, cara? Você tem emoções instaladas em você. E você, cientificamente falando, você vai ter que lidar com elas até o último dia da sua vida. Porque onde elas foram instaladas, o lugar não muda. Agora, por exemplo, no córtex, você tem neuroplasticidade. Então, você pode criar outros caminhos neurais que te façam tomar decisões diferentes. Eu te dou um exemplo. Eu tô há 15 dias sem comer nada de carboidrato. Aí você pode falar assim, pô, Kleber, é uma dieta exagerada. Eu simplesmente estou criando um caminho neural no meu cérebro, propositalmente, para que o carboidrato não seja o alvo principal da minha refeição, que era. Então, por exemplo, eu me obrigo todos os dias a levantar e correr de manhã. E eu sou um cara que luta com a obesidade há mais de 7 anos. Caramba. Então, assim, eu cheguei num ponto de virada que eu entendi o game. Eu entendi como o meu cérebro funciona. Então, basicamente, assim, se eu quero criar... Existem algumas teorias que dizem, por exemplo, que você precisa de 21 dias para criar um novo hábito. Sim. Então, assim, se eu quero criar um novo caminho neural, eu preciso forçar o meu cérebro a ir para esse lugar. Te dou um exemplo que é comum para nós. A palavra de Deus fala a respeito de renovação da mente. E que você vai ser transformado por isso. A renovação da mente nada mais é do que você tirar uma mentira na qual você acredita e colocar uma verdade nesse lugar. Então, basicamente, eu acredito que eu nunca vou emagrecer. Cara, o seu corpo vai fazer de tudo para você nunca emagrecer. Porque o teu corpo foi criado para economizar energia. Então, basicamente, o teu cérebro vai fazer absolutamente tudo para te sabotar. Sabe uma chave que virou nesses últimos dias para mim? Eu tenho um cara que é o cara que tá me ajudando na preparação física. E uma frase que ele falou que virou a chave foi: Kleber, quando você tiver que fazer exercício, levanta e não pensa. Cara, eu não penso para fazer exercício. Porque se eu for pensar, eu vou pensar na dor lombar que eu tô sentindo, no meu calcanhar que tá estourado. Eu vou pensar na dor nas costas que eu sinto depois que eu corro. Eu vou pensar, cara, que eu tô pesado demais para correr. O meu cérebro vai criar N desculpas para eu não fazer. Agora, indo pra tua questão. Imagine um cara que é viciado em qualquer coisa que seja. Isso não é uma emoção. O vício está ligado a uma emoção.
mas ele não é uma emoção. Então, todo vício é factualmente possível de vencer. Toda situação é possível de mudar. Por que eu tô te falando isso? Porque, basicamente, assim, até nas emoções que você não pode tirar elas de lá, você consegue ressignificar gatilhos. Entendi. Por exemplo, para muita gente, a ansiedade é uma coisa ruim. Se você conseguir criar um caminho dentro do teu cérebro, onde a ansiedade te ajuda a impulsionar os teus resultados, cara, a ansiedade vai ser uma aliada. E aí você venceu uma emoção com um novo caminho neural, ressignificando isso. Então, cara, qualquer coisa que você queira vencer na tua vida, você precisa aprender como pensar. Dentro da nossa linguagem cristã e das nossas convenções aqui, renovação da mente. Sim. Eu tiro uma mentira do lugar e eu coloco uma verdade. E eu começo a viver por essa verdade. E eu começo a encarnar essa verdade. Por exemplo, o cara que tem problema com traição. Cara, se esse cara entender que ele nunca mais vai trair e o motivo pelo qual ele não vai fazer, e ele encarnar isso, e ele começar a viver por isso, e ele começar a andar com pessoas que não traem, por que não traem, entender por que não traem, cara, ele vai criar ao redor dele um sistema que protege ele. Entende? E isso é renovação da mente também. É um sistema que te protege. Por exemplo, é muito fácil para um cara que veio do mundo e tem problema com qualquer coisa, tá cercado de gente que ama ele, que discipula ele, que caminha com ele, e ele se manter firme. Sim. Pode ser que esse cara caia? Obviamente pode ser que sim. Mas, cara, ele tem um ecossistema funcionando ao redor dele. Sim. Que vai receber ele de volta e falar assim, cara, vamos de novo. Até o dia que esse cara conseguir andar sozinho. E se ele não conseguir andar sozinho, ele precisa entender uma coisa. Eu sempre vou precisar estar cercado de gente que vai me levar para Jesus. Eu sempre vou precisar estar cercado de gente que me mantenha longe do vício. Eu sempre vou precisar estar cercado de gente que entenda que eu tenho uma limitação e caminha comigo dentro disso, entendeu? Da hora. Eu entendo isso, cara, e eu vejo isso, já vi de perto, a religião que muitos julgam salvando pessoas por conta disso. Exatamente. Então, pessoas julgam a religião, a vestimenta, o modelo como um todo, e falando, poxa, isso tá errado, isso não é o reino, mas salva muita gente. Exato. Justamente porque o cara era criminoso, era o pá, só que, cara, ele precisa de um outro sistema, de outras regras para que coloque ele em um caminho correto e mude realmente esse ecossistema. E, cara, eu vejo muito sentido nisso, muito da hora. E assim, cara, a gente, nas nossas conversas, né, enfim, dentro do meio cristão, a gente tem uma mania muito ruim, cara, de julgar igrejas que não pensam como a gente. Sim. E isso é um problema, cara, porque o corpo não tem só mão, o corpo não tem só boca. O corpo, cara, tem orelha, o corpo tem olhos, cara, tem órgão pra caramba funcionando, então cada um vai funcionar dentro de um jeito, cara. Tem que ser funcional. Você pode andar plantando bananeira? Pode, cara, mas a mão não tem função de carregar o teu corpo. Entende? Então, cara, a gente precisa começar a entender que, cara, a gente tem que parar de julgar. Sim. Entendeu? A gente precisa entender que corpo é corpo. E, cara, eu vejo que a gente tá caminhando para um lugar de um alinhamento disso, sabe, cara? Sim. Concordar em discordar. Sabe? Eu não preciso concordar com tudo, cara. Eu não preciso... Você não precisa ser unanimidade para mim. Dentro da nossa caminhada e do nosso tempo juntos, você sabe, cara, que a gente nunca precisou ser unanimidade um pro outro. Sim. A gente só se respeitou. Isso a gente mesmo. Só respeitou a história do outro, a gente respeitou a liderança de vocês, a gente respeitou a caminhada, e isso nos levou para outros lugares. Sim. Entende? Isso nos levou para, se você me permite a expressão, lugares mais altos. Sabe? E não é porque claro. Os lugares onde eu tava com você eram lugares baixos. Não era isso. Mas eu simplesmente estava sendo impulsionado para o lugar onde Jesus estava me levando, cara. Que era basicamente assim: você honrou isso. Você honrou o Kleber. Você honrou o que ele carrega de mim. Então, basicamente, eu posso te levar para cuidar de outras pessoas porque você entendeu honra. Você entendeu como é caminhar com pessoas e mesmo discordando de pontos, que a gente nem discordava de tantos assim, na realidade, mas mesmo discordando de pontos, cara, é possível ser corpo e ser reino. E, cara,
como é que eu posso me atrever a querer a eternidade do teu lado se eu não consigo lidar com você aqui? Você entende, brother? A gente vai viver junto pro resto da vida. Ah, vou morar num bairro diferente do céu. Para de graça. Pô, você tá querendo justificar o injustificável. Então, cara, não se atreva a querer eternidade se você não consegue conviver com teu irmão aqui. Respeito, né, entende? Mano? É isso que é o extraordinário invadindo o ordinário. Entendeu? Então, mano, mas é isso aí, da hora, hein, mano? Porra, é muito louco, hein, cara? Essa tua virada que você teve faz um tempinho aí que a gente não trocava ideia, né, Kleber? Mas essa tua virada aí, cara, nessa área da PNL, essa parada muito louco, cara. Neurociência, tudo isso, cara, é algo que realmente me brilha os olhos, assim, porque eu entendo que muita coisa é nós que decidimos, né? É isso aí, tua cara. E, cara, eu vejo assim, ó, uma coisa que eu queria perguntar pra você, Kleber, a tua origem, cara, é inegável que você tem uma origem negra. Eu queria saber de você, irmão, como que é a tua trajetória desde a infância até aqui relacionado a isso, cara? Relacionado a racismo, preconceito, o teu posicionamento, se você já sofreu ou não sofreu. O que você entende como isso, assim, pra tua vida, mano? Clebão, o cara de pele preta que vive no Brasil e diz que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito é mentiroso. Na moral. Cara, assim... Eu sei o que é entrar numa loja e ser seguido pelo segurança. Tá ligado? Caramba. Eu sei o que é sair do meu trabalho e comprar um presente pra minha esposa e a vendedora da loja mostrar o sapato com a caixa na mão, meio tipo... Porque eu tava sozinho. Como eu lido com isso como cristão? Eu não lido com isso como cristão, cara. Eu lido com isso como Kleber, CPF. Porque ser cristão é quem eu sou, cara. Uhum. Então, assim, eu não faço militância, porque eu acredito que toda militância, ela tem uma influência. E ela tem um porquê de acontecer. Agora, como lidar com pessoas que te olham de uma maneira diferente? Cara, eu simplesmente tento olhar pela perspectiva do outro, por mais difícil que isso seja e por mais bonitinho que isso pareça. Uhum. Agora, entender o preconceito é muito difícil, cara. Não cabe na minha cabeça. Porque preconceito, basicamente, é uma pessoa te dizendo que por conta da cor da tua pele, ela se sente no direito de julgar qual é o teu tipo de ação. Uhum. Então, por exemplo, tô andando na rua, meia-noite. Cara, sozinho, de moletom preto, capuz. Cara, prato cheio. É enquadro, né? Certo? Prato cheio. Cara, é enquadro. E se quem enquadrou é gente boa, ele não vai te dar um peteleco. Essa é a realidade, cara. Sim. É o cara que não vai te esculachar, entendeu? Ah, Clebão, mas puxa vida. E como a gente pode resolver isso? Criando consciência, cara. Uhum. Eu vou te falar algo que, cara, pode parecer meio estranho, mas eu não creio que a gente consegue resolver isso na nossa geração. E o que eu faço com isso? Eu crio meus filhos para não ser preconceituosos. Sim. Eu educo as pessoas que estão ao meu redor para saber como lidar comigo. Porque, por exemplo, tem muita gente que tem problemas para falar sobre a cor preta na minha frente. Uhum. Tem muita gente que tem dificuldade de falar sobre a história da escravidão no Brasil na minha frente. Uhum. E, cara, basicamente eu creio que se você quer tornar uma coisa natural, fale sobre ela de maneira natural. Mas você entende que isso vem dos pretos também, mano? Que os pretos também têm essa dificuldade. Total. Porque, né, voltando lá pra PNL de volta lá, né, neurolinguística e tal, os caras estão traumatizados e não conseguem falar sobre isso. Ou qual que é o gatilho? O que você entende nesse sentido? Eu acho que é um problema de aí? identidade, mano. Identidade. Por um motivo muito simples. E eu posso falar, e aqui eu te peço pra não interferir, pra você não tomar um processo. Mas segura aqui. O preto é o cara que se tornou vítima por causa do sistema. Essa é a realidade, cara. Quando você vê, por exemplo, um preto no poder, sabe o que você faz, cara? Sabe o que o sistema faz? Pergunta que tipo de droga que ele tá vendendo. Simples assim. Aí, o cara que é preto, que ele não consegue sair do lugar,
o que ele faz? Ele culpa o sistema. Então ele chega lá e fala assim, eu não tive oportunidade. Opa, peraí. O Brasil é um país que tem escola pública. A gente sabe de várias histórias de caras que saíram da favela e se deram bem. Ah, Clebão, é regra para todo mundo. Não é regra para todo mundo. A gente sabe que as comunidades que abrigam mais gente preta no Brasil são comunidades onde a assistência, o governo, seja lá o que for, não chega. Mas assim, cara, eu também entendo que a gente faz o nosso caminho, entendeu? Você tem história de pretos muito bem-sucedidos no Brasil que saíram do absoluto nada para algum lugar. Então isso tá me dizendo alguma coisa. Tá me dizendo que se eu me vitimizar e se eu olhar para minha condição, eu corro o risco de olhar para Deus e dizer que ele foi injusto comigo, saca? Eu corro o risco de olhar para Deus e falar assim, opa, peraí, eu poderia ter nascido branco numa condição melhor, num bairro melhor, numa família melhor, mas, cara, o problema não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem, entendeu? Se a pessoa me olha torto, cara, e não é raro, mas se a pessoa me olha torto, cara, eu continuo na minha caminhada. Um dia aconteceu de eu falar das minhas formações no lugar e alguém falou assim, pô, Clebão, mas você não tem direito de falar porque você fez 3 faculdades. Um casal de amigos meus chegou pra mim e falou assim, você fez 3 faculdades e você acabou? E eu falei assim, aham. Falei, quer ver o diploma? Então, cara, às vezes pode parecer que é um problema só do outro me olhando. Mas tem muito uma questão de como eu me vejo. Sim. Se eu me vejo como um cara que desprivilegiado, eu não sei se tem essa palavra, mas me perdoe a neologia, mas se eu me vejo como um cara sem privilégio porque eu nasci com uma determinada cor, em uma determinada situação, eu vou viver acreditando nisso. E se eu vivo acreditando nisso, cara, a sociedade, o mundo vai pisar na minha cabeça e é isso que vai acontecer, cara. Eu vou me submeter a um tipo de pensamento. E quando eu me submeto a um tipo de pensamento, eu corro o risco de olhar para a vida do outro e falar assim, se eu tivesse a vida dele, as coisas seriam melhores para mim. Eu vou te dizer que é fácil lidar com essa situação no Brasil? Não é fácil, mas não é impossível lidar, cara. Aí o pessoal fala assim, pô, você pode falar isso de uma posição privilegiada? De jeito nenhum, cara. Como eu falei aqui, eu sou filho de uma professora e de um mecânico. Sim. Sou nordestino, cara. Ah, eu tô me vitimizando por causa de maneira nenhuma. É simples, você faz o teu caminho. Você corre atrás. Quantas histórias, cara, a gente conhece de caras que decidiram sair do fundo do poço e saíram. Isso, cara, independe da cor da pele. Isso independe da condição que eu nasci, da onde eu vim, qual é a história que eu tenho. É basicamente assim, você decidiu fazer, você vai lá e faz. Você decidiu fazer, cara, o teu sistema de crença sendo mudado e calibrado para você chegar em algum lugar, você vai chegar. Mas e aí não é aí que entra a militância, aonde bate de frente com o sistema, aonde o cara tá querendo fazer, só que ele tá 10 passos atrasado. Exato. E daí ele bate de frente com o sistema que não recebe ele. Não é aí que dá o impacto e chega a militância, e chega o fogo no racista e todo o discurso de ódio? Cara, eu creio que toda militância, cara, ela tem um propósito, entende? E toda militância tem um propósito e nem sempre esse propósito é atender a causa. O propósito é meramente político. Porque o que eu posso te dizer, cara? Eu posso militar para que a causa dos negros seja vista, certo? Mas eu também tenho que militar pela causa dos homossexuais. Eu também tenho que militar pela causa dos autistas, eu tenho que militar pela causa dos depressivos, dos obesos, eu tenho que militar pela causa de todo mundo. Porque quando a gente olha, cara, nesse imbróglio todo, cara, todo mundo tá pelo menos no mesmo mar. Então, basicamente assim, o que a militância vem fazer? Criar um pensamento de vítima. Pra quê? Pra tentar controlar ou pra tentar manipular um discurso ou uma realidade. Então, basicamente, assim, a militância entra, olha, eu sou vítima porque eu sou negro. Aí outra pessoa entra e fala assim, eu sou vítima porque eu sou homossexual. Eu sou vítima porque meu filho é autista. Mas peraí, quem é vítima nesse negócio? A gente precisa começar a fazer as perguntas certas. Entende? Tem até um trecho de uma música do Marechal que diz assim, não adianta buscar respostas
se você não sabe os porquês, cara. Sim. Se você não tem as perguntas certas, cara, você só vai ficar vociferando, e cada um vai achar um micro detalhe pra dizer assim, eu sou vítima nesse ponto. A militância, pra mim, nada mais é, cara, que um vitimismo em massa, entende? A causa do preto não é legítima? Ela é legítima. A causa da viúva, do necessitado é legítima? Ela é legítima, cara. Só que assim, eu não consigo sair do lugar reclamando. Eu consigo sair do lugar com postura, com atitudes assertivas. Então, por exemplo, você tem uma comunidade pobre, preta, o que você vai fazer para sair dali? O que você vai fazer para não ser um cara quebrado que vai pro crime ou qualquer coisa parecida? Cara, se você é um cara que usa a tua energia para fazer algo, para sair do lugar, você sai. E o ambiente, mano? Quando o ambiente influencia, por exemplo, às vezes eu entendo assim, né, cara? O ambiente ali tá complicado, porque o mano tá tendo qual referência? Tá tendo a referência do cara que vende droga como um comerciante de sucesso. Ele tá tendo a referência do cara que vende droga que tá andando com o carro da hora na quebrada, que tem a mulher mais bonita, a casa mais bonita. Você acredita que essa referência tá chegando para essa rapaziada, essa referência externa, né? Referência boa, ou realmente ele acaba esse ciclo sendo vicioso por conta dessa referência que ele tem na porta de casa? Aí a gente vai voltar lá no começo, cara. A criação, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Uhum. Quando eu quero viver dentro de uma bolha de extraordinário, na minha comunidade, com luz, câmera, ação e um ar-condicionado que me dá conforto, e eu esqueço de ser representante de quem Jesus é fora, eu deixo de ser referência para esses caras. Sim. Eles não têm para quem olhar, cara. E aí eles vão olhar para o traficante e vão falar assim, isso é ser bem-sucedido. Sim. Por quê? Já existe na mente humana instalada a ideia de que ser bem-sucedido é ter um bom carro, uma boa casa, um bom salário e uma mulher linda. Essa é a referência, cara. Sim. Por que o funk cresce tanto no nosso Brasil? Por que a ostentação cresce tanto no Brasil? Porque os caras estão olhando para uma realidade, um tipo de hedonismo, que eles estão olhando e falando assim, isso é ser bem-sucedido, mas não teve absolutamente um filho de Deus que foi lá explicar para ele o que era a felicidade de fato. E quando a gente entra dentro desse contexto de felicidade, cara, a gente não pode fechar a ideia em felicidade é chegar em algum lugar. Uhum. Mas é a forma como eu vou, a forma como eu caminho. O processo, né? Exatamente, cara. É como eu lido com pessoas, é como eu lido com a minha vida. Porque, cara, eu acho que a grande questão de todo brasileiro é como é que faz pra ficar rico sem trabalhar. Entendeu? Essa é a realidade, Dormindo, brother. né, Como mano? é que faz pra ser bem sucedido sem ter que levantar às 5 da manhã e trabalhar? Como se levantar às 5 da manhã e trabalhar fosse demérito. Sim. E não é, cara. A gente criou instituições e a gente criou processos mentais que mostram pra gente ou que dizem pra gente que felicidade tá em coisas que não são. Sim. Porque, cara, trampar e conseguir comprar um negócio também é massa. Entende? E aí a gente vê, por exemplo, um mundo digitalizado. E aí, cara, a gente chega num lugar onde eu olho a vida do outro. Sim. E ninguém posta o pão com ovo, Clebão. É isso mesmo, O bastidor. cara vai postar a churrascaria, tiozão. É isso mesmo. O cara vai olhar a picanha descendo lá, vai tirar uma foto e vai falar: olha pra minha vida. E aí a gente vira escravo, sabe do quê? De like, bro. Sim. E aí ninguém sabe que existe um tipo de programação do algoritmo que tá te viciando nessa parada. Pode crer. Tá te mostrando o que você quer ver, o que você ostenta. Cara, põe na lupa do teu Instagram e vê o que mais aparece lá, o que mais você ostenta, cara. Sim. Então, cara, eu tô olhando pra uma vida irreal, muitas vezes brabo com Deus, porque eu não tenho aquela vida. E, cara, se eu quero ter aquela vida, primeiro, eu preciso fazer o meu corre pra chegar lá. Sim. Segundo, cara, é uma vida plástica. Tem um cara chamado Bauman, que ele fala de sociedade líquida. E, cara, ele fala dessa sociedade que olha para
o superficial e tem aquilo como fundamento de vida. Sim. E ele luta para ter um tipo de vida que seja instagramável. E aí o cara trampou e fez o corre dele o mês inteiro, e ao invés dele investir nele como ser humano, crescimento, conhecimento, ele faz, sabe o quê? Ele estoura numa balada. Que o filho de papai tá lá, porque o papai tá dando 2 contos pra ele estourar na balada. Aí o cara ganha 2 contos por mês. O que ele fez? Não pagou nenhuma conta. Rasga. Ele foi na balada, estourou, explodiu tudo lá e tirou 5 fotos. Sim. Foi pro Instagram dele. Ele teve lá, sei lá, 50 curtidas. E aquilo, cara, libera no cérebro dele, e aí cientificamente falando, dopamina. Uhum. Essa dopamina... Você lembra quando as pessoas falavam, fulano tá dopado? Sim. Basicamente vem disso. Dopamina. Liberou dopamina no cérebro do cara, sensação de satisfação. Para algumas pessoas, pasme, essa sensação é muito parecida com uma sensação de prazer sexual. Sim. E aí, cara, você pega o cara tendo essa sensação de prazer por causa do like que ele recebeu, cara, o sistema foi criado para isso. Então, brother, o que vai acontecer? Ele vai querer cada vez mais o quê? Sensação. Doideira, hein, mano? É a mesma sensação, é o mesmo princípio do cara que é viciado em droga, bro. É isso mesmo. É sempre em busca da próxima sensação, do próximo like, da próxima mina que ele acha massa, que curtiu uma foto dele, ou do cara que a menina acha maravilhoso, que deu um like na foto dela na academia, e aí o cara vai se adequando ao sistema criado do algoritmo pra quê? Pela sensação. Doideira, hein, Clebão? E falando em like, mano, deixa um like aí no vídeo pra essa mensagem chegar mais longe, mano. Isso aí. Porque é isso que faz a mensagem chegar mais longe. Isso aí, E a impulsiona mensagem de ouro, mano, tem que chegar longe, porque é isso aqui que tá valendo. Isso aí. Clebão, da hora, hein, mano? E você falando aí, né, cara, dessa parte de preconceito, racismo e tal, cara, eu já vi alguns discursos falando que Deus é o Deus dos brancos, mano. Que a Bíblia foi escrita pelos europeus e que Deus é o Deus dos brancos e não é Deus dos pretos. Versículos como alvo mais que a neve e todo esse rolê todo, irmão. O que você, como pastor, né, teólogo, preto, entende de tudo isso, mano? Qual que é? Você tem propriedade imensa aí pra dar a tua opinião e falar o que você entende como isso, mano. Cara, a gente, historicamente falando, vive um contexto religioso de uma influência europeia, né? Uhum. De uma influência que criou um Jesus branquinho do cabelo lisinho para ser adorado. Dentro do contexto, cara, em que Jesus nasceu, é impossível que ele tenha pele branca. Simples assim, cara. Então, mas isso é um sintoma, isso tá dizendo alguma coisa para nós. Isso tá dizendo, cara, que em algum lugar da história as pessoas olharam para a figura da pele branca e deificaram ela. Então, basicamente, cara, só pode ser de Deus se for branco. Agora, dentro desse contexto do alvo mais que a neve, a gente vê o extremo do exagero de um cara que não entendeu o game, que tá tentando militar por uma causa, entende? Então, assim, o fato da música dizer alvo mais que a neve não tem nada a ver com a ideia de Jesus tornar as pessoas brancas de pele para ser puras. Só que existe um erro de gênero aqui, cara. As pessoas atribuem de fato o que é bom ao branco e o que é ruim ao negro. Essa é a realidade. Então, assim, cara, a gente não pode tentar tampar o sol com a peneira, entende? E eu não tô aqui de maneira nenhuma na tentativa de militar por nada. Mas criaram a figura do Jesus branquinho. Mas Jesus, cara, historicamente falando, não tem a mínima possibilidade de ter uma cor de pele branca, entende? Uhum. O grande problema é o sintoma. É esse sintoma da divindade, dessa... Cara, é o que eu chamo de uma teologia burguesa, sabe? Desse Jesus que era, sei lá, cara. Se você parar pra analisar de uma maneira bem profunda, Jesus era um grande revolucionário. Jesus vem com um discurso extremamente revolucionário pro tempo dele. Ah, você quer matar? Então deixa eu te falar uma coisa. Você precisa amar o seu inimigo.
Ah, peraí, mas isso não faz sentido nenhum. É, exatamente. Jesus não faz sentido na cabeça das pessoas que simplesmente tentam colocar ele numa caixa, entende? Porque o Messias esperado era um libertário de guerra, basicamente. Sim. Israel esperava um cara que pegasse espadas e fosse contra o sistema. Jesus faz o oposto, cara. Jesus fala assim, vou morrer a ponto dos caras começarem a repreender e falar, bicho, não, você não vai morrer, vamos pra guerra junto, a gente vai morrer junto. E os caras não tinham entendido. E eu gosto de uma frase do Paulo Borges que ele diz o seguinte: Jesus vai para a mesa, explica para os discípulos por que ele vai morrer. E aí ele vai para a cruz. Os discípulos não entenderam a cruz. Jesus não repete a cruz, ele repete a mesa. Entendeu? Jesus estava explicando o que estava acontecendo para os caras. Então, assim, trazendo para a nossa realidade. E para a realidade da tua pergunta e para o contexto da tua pergunta. Cara, bem da verdade é que as pessoas sempre vão tentar ir para um lugar que lhes é mais confortável. Porque se eu tenho que lidar com a realidade, eu preciso mudar meu sistema de crença. Uhum. Se eu preciso mudar meu sistema de crença a respeito de quem Jesus é, dessa facção cristã europeia caucasiana que pinta Jesus como um homem branco e o preto como sendo sujo e marginal, dá trabalho mudar esse tipo de pensamento, entende? Dá trabalho, cara, você pensar de uma maneira diferente, de você mudar a cultura. Sim. Entende? Tem gente, cara, que não gosta de preto simplesmente porque foi ensinado a não gostar. Mas eu repito, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Quando eu conseguir modelar um tipo de vida onde a cor da pele não importa, eu consigo trazer a realidade do céu pra terra. Da hora, matou a pau, hein? E é isso, cara. É isso aí, mano. Só que eu tenho que modelar isso, Nossa. ao invés de militar, entendeu? Porque a militância é um movimento que vai contra algo. Cara, a gente não precisa ir contra nada. O que a gente precisa é estabelecer fundamentos e bases. Uhum. Como é o game, então? Me explica. Sabe, às vezes alguns caras que eu discipulo sentam comigo e falam assim, me explica como que é esse negócio aí de ser preto. Me explica o que você passou e como é que a gente vai caminhar dentro disso. Sim. Quando o cara começa a entender qual é a realidade pra mim, tem alguns amigos meus que ficam tipo assim, mano, isso é revoltante, cara. Isso é revoltante, você deveria ter dado um soco no cara. Eu falo, não, cara. Eu preciso modelar um estilo de vida diferente. Da hora. Eu preciso modelar o estilo de vida de Jesus nesta causa. Porque a partir disso, cara, qualquer causa vai ser fácil de lidar. Por quê? Porque, cara, eu simplesmente tô fazendo o que Jesus faria. Vão me cuspir, vão olhar pra mim, vão ter preconceito do mesmo jeito como sempre foi, cara. Mas eu decido ser Jesus naquele lugar. E aí, cara, quando Jesus chega no lugar, o ambiente muda. Não tem como não mudar, cara. Quando a natureza de um filho se manifesta, o ambiente muda. Não tem como não mudar. Porque, cara, quando o céu invade a terra, tudo muda, mano. E é isso que a gente precisa fazer. Como a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Eu preciso saber como Jesus agiria nessa situação. Da hora, hein, Clebão? Profundo demais, irmão. Eu tenho certeza que tem muito mais resenha aí. Tenho certeza que dá pra gente se aprofundar muito mais nesse assunto e nos outros, né, cara, que a gente conversou aqui, cara. E caminhando aqui pro final, cara, eu quero pedir pra você, assim, fora a Bíblia, cara, o que você consome de literatura, um livro que você deixaria, um ou dois, ou aquilo que você entender como base, para quem está ouvindo a gente, para quem não tem essa conexão com espiritualidade, qual que seria uma literatura assim inicial que você acha fora a Bíblia que... Cara, eu indicaria um livro que eu tô lendo agora, que é um livro que se chama Chega de Regras, do Larry Crabb. Cara, é um livro que desmistifica muita coisa da religião, sabe? E, cara, eu costumo ler absolutamente tudo, né?
eu leio de Nietzsche a Bauman. Então, cara, mas eu acho que o livro mais pontual pro momento é Chega de Regras. E talvez do Larry Crabb também, O Lugar Mais Seguro da Terra, que é um livro fantástico que eu indicaria para quem tá procurando um conteúdo nesse sentido, assim. E, cara, leitura sempre é extremamente esclarecedor e tudo que você lê tá te agregando alguma coisa. Mas esses 2 livros são livros que têm sido extremamente importantes para minha caminhada aí, sabe? Saber que Deus não funciona dentro de uma linearidade, sabe? Ele simplesmente é todo poderoso e ele não pode ser contido por absolutamente nada. Ele não pode ser contido por nenhum sistema, ele não pode ser contido por nenhuma crença, ele não pode ser contido pelo que eu acho. Amém. Tem uma frase, cara, antiga que diz assim que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e, infelizmente, o homem lhe devolveu esse favor. A gente tenta criar um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, e Deus não cabe nisso, cara. Deus não cabe nesse sistema. Sim. Então, esses 2 livros têm me ajudado muito a enxergar as coisas dessa forma. Que massa, hein, Clebão? Cara, uma mensagem pro mundo aí, irmão. Uma mensagem pro mundo, cara, a mais latente no meu coração é: se você entender de uma vez por todas que você é um representante de Cristo nessa terra e que você precisa conhecê-lo para saber quem você é, e isso vai te levar aos lugares que ele te chamou para viver, cara, você zerou o game. Nossa. E é isso aí. Da hora. É isso. Clebão, muito massa, cara, receber você aqui. Quero deixar aí pra audiência já dito que ele vai voltar. É um cara que tem muito aí pra gente explorar dele. Sei que ele tá escrevendo um livro aí, logo, logo vai lançar, né, Clebão? Logo, logo, mano. Vamos conversar sobre isso também mais pra frente. Deixar aí um gancho pra rapaziada ficar ligado. É isso aí. E é isso aí. Mais uma vez, agradecer os patrocinadores aí, a Devolt, marca de roupa grandiosa aí que tá patrocinando esse podcast, da onde tudo nasceu. A Faveme Record, onde a gente grava esse episódio aqui e os outros também. Segue nós no canal aí, é isso, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, mano. Valeu pela oportunidade. Da hora. Tamo junto. É nóis. Olha lá a fotinha.